Bom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Mais uma videoaula de mecânica de solos 1, e o tema de hoje é a compactação de solos. Continuação do tema das aulas passadas, né? Esse período letivo especial tem a vantagem de que vocês podem assistir a qualquer momento, né, esse material. Eventualmente aí vocês podem ir para frente, para trás no vídeo e verificar algum conteúdo aí que possa ter ficado não tão claro, tá certo? Como sempre, eu faço sempre esse lembrete importantíssimo, que a gente não pode deixar, né, de lembrar da importância aí das atividades presenciais, tá certo? E lembrar, primeiramente, aí, essas atividades todas, justamente com atenção, cuidado que a gente tem que ter com a saúde de todos, né? Professores, estudantes, né, funcionários e a comunidade em si. Obviamente, eu peço a vocês que não dissociem o vídeo do áudio. Alguns slides são autoexplicativos, mas outros não, né? É necessário aí o áudio para maior consistência aí daquilo que está sendo dito. E, obviamente, também com os exercícios, com as atividades remotas que a gente está se propondo para vocês. Não retirar desse contexto esse material, né? Esse conjunto de coisas se complementam, tá certo? E, obviamente, esse material aí, eventualmente, pode sofrer alterações, né, atualização, e, eventualmente, também correções, tá certo? Então, tem nosso sistema lá para vocês ficarem sempre atentos lá, né, no nosso Classroom, tá certo? A aula de hoje é basicamente aí, um resumo, né, vou colocar coisas novas também, né, mas é o ensaio de compactação. Na verdade, são dois ensaios de compactação, né? Um ensaio de compactação tradicional e outro ensaio de compactação mini-MCV. Né? O ensaio de compactação, ele tem uma sequência a ser executada, após a computação tem a expansão e o CBR, né? A gente vai ver hoje o que é o CBR, tá certo? Depois nós vamos ver o ensaio de compactação mini-MCV, para que ele é usado, né, e como ele é executado. É a compactação também, só que é um aparelho um pouco menor, um aparelho reduzido, e ele é baseado no MCV, né, por isso chama mini MCV. E depois de compactado, esse solo também, essa amostra, ele pode ser realizado um ensaio de perda de massa por imensão. Mas para que fazer esse ensaio 2 e ensaio 3, pessoal? É justamente uma outra classificação de solos. Você já conhece a classificação unificada e a classificação HRB, a rodoviária, né? Essas duas classificações eventualmente não se adequam a determinados tipos de solo. Então tem uma terceira, né? Existem várias, né? Mas tem uma terceira que é bastante consolidada já na literatura, né? Na prática, que é a classificação MCT, né? Que eu vou falar ao final dessa aula sobre essa classificação, tá certo? Então esse aí seria o nosso dia de hoje. Vou lembrar vocês da norma do ensaio de compactação. Eu já expliquei a teoria semana passada, né? A formação da curva, né? Dei um exercício para vocês, com vários pontos para determinar o teor de umidade máximo, teor de umidade ótimo e a massa específica seca máxima. Né? Esse foi o exercício da lista de exercícios. O ensaio de compactação, obviamente, né, pessoal, ele é normatizado aí pela BNT nesse número 7182 de 2020, né? Ele é de 2016. Houve uma pequena correçãozinha aí em 2020, né? Na hora de definir o que era teor de umidade, houve uma alteraçãozinha aí. Mas essa norma aí deu de 2016, tá certo? Essa norma, ela faz referência a outra norma, que é a norma 6457, que é a primeira aula que eu dei para vocês, né? Sobre ensaio de classificação granométrica, né? Essa norma, ela prescreve a preparação de amostras para os ensaios de compactação. Aqui, olha, ensaios de compactação e ensaio de caracterização. Então, para fazer o ensaio de compactação, eu vou usar essa norma de novo, tá certo? A 6457 de 2016. Nessa norma, fala quanto de material eu tenho que colher, que eu tenho que tomar lá no campo, tá certo? Para cada ponto, né? Obviamente que eu faço vários pontos, eu não faço só um. Para caracterizar uma certa área, né? Eu não faço só um, faço diversos, né?
E para cada amostra dessa, né, para cada ponto amostrado, pessoal, eu posso fazer com reuso de material ou sem reuso, né? Qual a diferença de um para outro, com reuso e sem reuso? Eu faço a compactação, né, coloco lá o meu soquete caindo em cima do meu molde, eu posso voltar com esse material para outro ponto, né, de compactação. Ou ainda, eu posso descartá-lo e pegar o mesmo solo, né, o mesmo material da mesma área de amostragem e fazer outro ponto, tá certo? Então, eu tenho com reuso e sem reuso. Quanto que eu vou usar um quanto o outro, né? Obviamente, com reuso, eu vou coletar menos material. E sem reuso, eu vou coletar mais, né? Porque após compactado, eu já vou descartar, tá certo? Né? Então, com reuso, eu vou usar para materiais que eu sinto que tenha o comportamento dependente da sua estrutura. Alguns materiais, ao aplicar a compactação, né, ele vai ter um comportamento totalmente diferente se eu fizesse ele sem reuso. Né? Para esses materiais, então, é indicado fazer o sem reuso, porque aquele material que sofreu compactação, ele pode ter quebra ali de alguns grãos ou de grumos e prejudicar a sua estrutura interna. Né? Então, eu vou ter um resultado, se fosse com reuso, eu vou ter um resultado mascarado, não fidedigno ao material. Então, eu usaria o sem reuso para esse tipo de material, tá certo? Um caso desses específico, que é o material laterítico. O material laterítico existe concreções entre partículas. E, eventualmente, eu não quero quebrar essas concreções, né, pela compactação. E aí eu poderia usar justamente o sem reuso. Obviamente que com reuso é menos amostra, e com reuso é mais amostra, como está mostrado aqui no final. Ó. Eu posso, com reuso de material, eu coleto até 7 quilos. E sem reuso de material, eu coleto 35 quilos. Tá certo? No ensaio de compactação, eu posso ter o cilindro pequeno ou o cilindro grande. No ensaio de compactação, pessoal, quando eu uso o cilindro pequeno, esse cilindro pequeno chama cilindro Proctor, tá certo? É comum a gente chamar ele também de cilindro Proctor, quando é o cilindro pequeno. Aí, quando não, é o grande. O pequeno aí tem 1.000 centímetros cúbicos, né? Aproximadamente, né? Tem uma margem de erro aí, 1.000 centímetros cúbicos. Até o exercício que eu passei para vocês não tinha 1.000 centímetros cúbicos certinho, né? E o grande, né, que é o dobro disso, tá certo? Mas quando eu uso um, quando eu uso o outro, é justamente quando eu tenho minha amostra totalmente passante na peneira 4.8, ou seja, menores do que 4.8, eu uso o cilindro pequeno, tá certo? Ou o grande, posso usar os dois, um ou outro, tá certo? Se no caso de com reuso material, o material totalmente passante na 19,1, eu vou usar o grande. Ou seja, o tamanho do cilindro é de acordo com a granometria. Totalmente passante na 4,8 é o pequeno. Passante totalmente na 19,1 é o grande. Né? Pequeno, grande ou o grande. Né? E a mesma coisa para o sem reuso. Né? Nesse caso, eu posso de 15 a 35 quilos, e 35 quilos é a quantidade que eu vou ter que tomar no campo. Né? Observem aqui, só voltando, nós estamos falando de um ponto apenas, né? Para fazer a caracterização de uma jazida, né, de uma área de empréstimo, eu vou ter que coletar para cada ponto essa quantidade de material aí, né? É comum fazer com reuso de material. Eventualmente, se a gente verificar que precisa fazer com reuso, sem reuso, a gente coleta mais amostras, né? Outra condição aí, pessoal, na hora que eu recebo a amostra daquele solo, eu passo por uma peneira, né? A 4.8 ou a 19.1, tá aqui, ó.
No caso em que, passando na peneira 4.1, só menos que 7% foi retido, ou seja, a maioria passante, né? Eu posso usar o grande ou o pequeno, né? E eu posso desprezar esses 7%, tá certo? Eu descarto esses 7%. Quando passar na 19,1 e for menor que 10%, eu uso o cilindro grande, né? E eu desprezo o material retido, né? Igualmente aqui, né? Agora, se um 19,1 for maior que 10 e menor do que 30%, eu uso o cilindro grande. Só que eu faço aqui, olha, ver essa nota aqui, a nota A. Eu vou substituir o material retido por uma peneira, pelo que passe na peneira 40, na peneira 19 e retido na 4,8. Isso que ficou acima aqui, olha, maior que 10 e menor do que 30, eu posso substituir o material por esse material passante entre essas duas peneiras, na 4,8 e na 19,1. Fica retido na 4,8 e passa na 19,1. Eu posso substituir o material. Eu faço a composição. Quando ele é a peneira passante na peneira 19,1 e tem maior do que 30% retido, ou seja, ele tem 30% maior do que 19,1, né, naquela peneira, eu não posso fazer o ensaio de acordo com essa norma A7182, tá certo? Recomendo-se não ensaiar de acordo com essa norma. Aqui, obviamente, só lembrando lá a nossa primeira aula, né? Como a amostra vai ser compactada, a sua estrutura interna eventualmente vai ser perdida. Eu não preciso, então, de uma amostra deformada, eu preciso de uma amostra indeformada, tá certo? Nessa amostra indeformada, obviamente, eu coloquei a mesma figurinha aí, né? Para lembrá-los que é importantíssimo ter a rotulagem, né? Tanto interna quanto externamente, dos pontos que foram coletados, tá certo? A norma 6457, ela fala como preparar essa amostra aí. São 3 métodos, né? A secagem prévia, 5% abaixo da umidade ótima e 3% acima da umidade ótima. Tá certo, pessoal? Essa aqui, ó, é a que tem mais passos, né? Com secagem prévia até a umidade higroscópica. Essa aqui não, e essa aqui também não, né? Que ela consiste basicamente em umedecer ou secar a amostra, né, que vem do campo, tá certo? Não exige a secagem prévia, né? 5% da utilidade ótima presumível. Qual é a utilidade ótima presumível? Normalmente, alguns tipos de solo, a gente tem uma ordem de grandeza para esse teor de umidade, né? Ou experiência anterior com aquele solo. Mas a gente não tem nenhuma experiência, a gente pode presumir que a ótima é a natural, é aquela que está lá ocorrendo em campo. E a partir dessa umidade natural, ótima, presumível, eu vou colocando 5% ou 3% abaixo ou acima daquela umidade, tá certo? Isso é muito da gente também verificar tátil, visualmente, como se encontra a amostra, né? Já mais para o ramo seco, já mais para o ramo úmido, né? E, obviamente, também a gente pode usar a secagem prévia, né? A secagem prévia, ela está descrita lá na norma, ela consiste em deixar a amostra secar ao ar, né? Eu espejo a amostra e coloco numa bandeja e deixo ela secar ao ar, né? Depois eu venho e faço o quarteamento para gerar uma amostra homogênea, né, dentro daquela amostra. Depois eu faço o destorramento sem quebrar os grãos, né? Eu uso lá mão de grau, né? Para não quebrar os grãos e homogeneizar a minha amostra, né? Após feito isso, deixei ela secar ao ar, eu quartei e destorroei, eu passo ela pela peneira 4.8, não foi isso que eu disse lá anteriormente? Era 4.8 e 19,1. Na peneira de 4,8, se for retido, né, está escrito aqui, ó, se apresentar a quantidade retida na 4,8, passar na peneira 19,1, né, tentando aí, eventualmente, aí, aqueles torrões que ficaram acima dos 9,1, a gente tentando desmanchar esses torrões, né.
Ou seja, é aquela sequenciazinha, só que no final eu passo pela 4.8 e, eventualmente, pela 19,1. Se o solo já só for toda abaixo de 4,8, eu não preciso passar na 19,1, né? Só passo na 19,1 se tiver alguma coisa na 4.8. Se ficou alguma coisa retida na 4.8. Essa é a preparação com secagem prévia, tá certo? Obviamente, pessoal, estou repetindo aí do ensaio da aula passada, né? No ensaio da aula passada, eu tenho as energias normal, intermediária e grande. Para a energia normal, eu uso o cilindro pequeno, né? Tá aqui, ó, o cilindro pequeno, ou o cilindro grande, né? Eu posso usar o soquete pequeno ou o soquete grande para o cilindro grande. Eu posso variar, então, o 2,5 quilos ou 4,5 quilos, tá certo? Eu tenho o número de camadas, né? Para o cilindro pequeno, 3, 3 e 5, e para o pequeno, 26, 21 e 27, né? 26 é o Proctor normal, né? Com cilindro pequeno e com 3 camadas, né? Para o caso do grande, eu tenho 5 camadas, eu tenho 12 golpes e eu tenho um anel, né, um disco espaçador na base, coisa que eu não tenho no cilindro normal, tá certo? No cilindro pequeno. No cilindro grande eu tenho aqui, olha, um disco espaçador. A gente vai ver isso no vídeo, assentando esse disco espaçador, né? Usualmente o ensaio é feito não só a compactação, como a gente viu na aula passada, né? A gente parou na compactação, naquela curva, né? Mas eu posso usar esse mesmo corpo de prova que eu tirei do cilindro, né? Fiz lá a minha massa e meu volume. Eu posso aqui, olha, fazer outro ensaio, que é o ensaio de imersão, que é pegar a minha amostra e colocar dentro de água. Essa amostra pode expandir, eu posso contrair. E eu fico medindo o quanto que ela se expande, né? Usualmente o solo se expande, pode contrair também. Fica 96 horas, né, ou 4 dias, e eu for medindo de 24 em 24 horas, medindo essa expansão do meu solo, tá certo? E depois da imersão, eu posso fazer o que a gente chama de ensaio CBR, tá certo? Né? Que é a etapa da penetração. É um pistão, estão vendo aqui que é um pistão, né? Esse pistão, ele penetra na minha amostra de solo, tá certo? Agora, vamos dar uma paradinha e vamos ver o vídeo. Aí a apresentação do vídeo, né? Esse vídeo também eu vou colocar disponível para vocês. Vai mostrar ali o ensaio tradicional, que eles chamam ali de CBR. Eu sou engenheiro Salvador, da EGIS Brasil. Nesse momento vamos fazer a apresentação dos equipamentos para a intervenção do ensaio de suporte Califórnia. Esse aqui é um cilindro de latão, com diâmetro de 15,24 e altura de 17,78, fixado nessa base perfurada e fixada nessas duas hastes. Esse é um disco espaçador que é colocado dentro do cilindro, de 2,5 polegadas de espessura por 15 de diâmetro, que é colocado dentro do cilindro. Olha só, pessoal, esse ensaio aí é o ensaio do cilindro grande, tá certo? Ele coloca o espaçador na base, né? Esse é o disco anelar que complementa o cilindro e é fixado sobre o cilindro, e é fixado nas duas hastes, para complementar o cilindro. Esse é a sobrecarga anelar bipartida que é colocada em cima do disco. O disco perfurado para a sobrecarga, para o ensaio de expansão. Esse é o porta extensor que é colocado
na borda do cilindro para medir a expansão do CP. Esse aqui é o soquete para fazer a compactação. Ele é composto desse soquete com uma massa de 4.536 kg e uma queda de 45,72 centímetros, com uma camisa que reveste o soquete, com esses furos aqui para tirar a pressão dele. Esse equipamento aqui é a prensa para fazer a penetração desse corte Califórnia. Olha só, pessoal, essa aí é aquela prensa que está desenhada ali no meu ensaio, tá certo? O Salvador aqui nesse vídeo, ele vai apresentar esse aparelho, né? Chama prensa CBR, tá certo? Aqui tem um pistão, esse pistão vai penetrar na amostra, né? Daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona esse ensaio, tá certo? Por enquanto a gente só vai ver ele funcionando. Isso aqui é a prensa, composta por esta base, trocado com engrenagens, que é acionado normalmente com uma manivela, com duas velocidades, uma menor e uma maior, que acionado vai suspender esse cabo e levantar o cilindro contra o pistão de penetração. Essa parte superior é um conjunto de engrenagens magnéticas que tem um extensor para precisar de minério e um extensor para precisar de CPR. O extensor pede a deformação se virar para a carga, e esse aqui é a velocidade de subida do conjunto macro do cilindro. Esse aqui é o pistão que vai penetrar na amostra dentro do cilindro. Esta amostra, após recebida, separada, pendurada na peneira 3 quartos na linha foi utilizado uma parcela de 6 quilos para o conjunto do ensaio de suporte Califórnia, na Museu Orlando. Agora vamos adicionar 500 ml de água para fazer a compactação. Após colocar a água adicionada no produto, medir o volume da água para adicionar a amostra. Olha só, pessoal, dei um pause aqui para falar para vocês que se a gente tivesse aí no ambiente presencial, eu levaria vocês para fazer esse ensaio aí.
Esse ensaio aí, ele é clássico, né? Ele dá para fazer rapidamente, não precisa ficar esperando dias para ser realizado, né? Dá para a gente fazer rápido. Usualmente, eu peço para os alunos fazer isso aí, olha. 4,5 kg caindo de uma altura de 45 centímetros, mais ou menos, né? É uma atividade aí física importante, tá certo? Outra observação aqui, pessoal, é a forma de se aplicar os golpes. Ele começa varrendo a borda e depois vai no centro. E depois repete o mesmo procedimento. Isso também está na norma. Olha só o que ele está fazendo aí, pessoal. Ele pegou a espátula e fez aí algumas ranhuras entre as camadas, né? Para justamente dar uma ligação com a camada de cima. Igual eu falei que acontece no campo, né? No campo tem a escarificação de uma camada com a outra para dar uma ligação, né? Olha só, pessoal, nesse ponto aí ele está coletando a amostra para levar para a estufa, né? Ele pesou o solo úmido, né? E agora a umidade, né? E vai ter um ponto da nossa curva de compactação, tá certo? Olha só, pessoal,
eu vou fazer esse procedimento mais 4 vezes para determinar 5 pontos, tá certo? E ele vai dar agora prosseguimento e vai fazer o ensaio de expansão. 96 horas, 4 dias. E determinar a expansão. Coloca seu papel jurado. Assenta seu silêncio para receber muito. Vigia. Encaixa na testa e arranca o tratamento. Lá o seu carinho. Olha só, pessoal, ele fica 4 dias dentro do tanque, tá certo? É medido a cada 24 horas essa expansão. Ele viu ali, olha, que deu uma expansão de 19, tá certo? Agora vamos retirar o conjunto e vamos fazer a penetração. Esse é o ensaio de imersão, pessoal. É apenas colocar ele dentro de um tanque, né? E ver o quanto que ele expande, tá certo? Após esse ensaio, né? Essa amostra vai para o ensaio de CBR, né? Passado 10 minutos do corpo de prova escorrendo, nós vamos levar para a pressa para fazer a penetração. Agora eu vou colocar a sobrecarga. Agora eu vou ajustar a altura até encostar o extensor para medir a velocidade de penetração. Após encostar o pistão no corpo de prova e zerar o extensor do métrico de fio e o extensor que mede a velocidade de subida do corpo de prova, vamos iniciar a penetração do pistão do CP. Dispara seu cronômetro. Esse ensaio vai até 8 minutos em 10,6 milímetros de penetração. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, pessoal. Esse ensaio vai até... Vou dar um pause aqui. Porque aqui ele não falou uma coisinha importante, tá certo? Aqui, ó, deu um pause aqui. Tudo bem? Olha só, pessoal, eu tenho um extensômetro para medir a altura, a variação na altura, e tenho outro extensômetro que vai me dar a tensão no anel, tá certo? Essa prensa aqui, ela é manual, já tem ela instrumentada, já mecanizada, tá bom? Já tem já que dá curva direto no computador, né? E por que tem esse rapaz aqui do lado, né? É porque precisa girar a manivela, né, na velocidade de ensaio, eu tenho que ser 1 polegada lá, por 0,1 polegada por minuto, né, por 2 minutos, ou metade por minuto, né, eu tenho que girar nessa velocidade, por isso que ele está cronometrando o tempo aqui, tá bom?
tem que cronometrar, tem que ter, além dele girar, ele tem que observar o tempo, observar a leitura do extensômetro e observar a leitura do anel, né? São 3 leituras ao mesmo tempo. Ele lê lá a inicial, a 2 minutos, 4 minutos, né? Até 8 minutos. Né? Por isso que tem que ter 2 pessoas realizando esse ensaio. Uma só para manejar a manivela e outra para fazer as leituras, tá certo? Né? Esse aí é um método, é um ensaio antigo ainda, né? Não é mecanizado. Né? O pistão vai entrar dentro do solo. Isso vai me dar uma curva, né? De deslocamento por pressão aplicada. Ele pula essa parte aí, né? De fazer leitura, né? Esse ensaio vai... É curioso, eu vou observar uma coisa aqui. É curioso nesse ensaio, porque eles não estão com a planilha ali, né? Para fazer esse ensaio, precisa dar uma planilha do lado para você ficar anotando as coisas, né? Como eles estão gravando um vídeo, não tem esse rigor todo, né? Mas tem que ter uma planilha. Eles estão sem nada ali para anotar, né, pessoal? Onde que eles vão anotar ali as leituras? Tem que anotar, né? O tempo, a altura do extensômetro aqui, da amostra, e a leitura do anel. Né? Então, aqui é exibição, né? Esse ensaio vai até 8 minutos e 10,16 milímetros de penetração. Bom, pessoal, vamos voltar aqui, né, para a nossa apresentação. Tá aqui, né, nesse slide aí que eu coloquei para vocês, né? Foi feito as 3 etapas aí, tá certo? Né? O ensaio de compactação pode chegar até no ensaio de penetração, ensaio de CBR, tá bom? Eventualmente, aquele vídeo ali, eu não sei se ficou bom o áudio, mas eu vou disponibilizar ele também para vocês lá na plataforma. Aí vocês, eventualmente, na hora de ver esse vídeo, vocês podem colocar aí, vem em paralelo, tá certo? Vão perder os meus comentários, né? Mas vocês podem ver melhor qualidade na hora que eu disponibilizar ele para vocês. Então, eu tenho ensaio de compactação, não é caneta, é laser. Eu tenho ensaio de compactação, eu faço isso 5 vezes, né? Tem que ter 2 pontos no ramo seco, um próximo ao ótimo e 2 pontos no ramo úmido, tá certo? São 5 pontos, né? No mínimo 5 pontos, né? Depois eu posso fazer o ensaio de imersão e o ensaio de penetração, o ensaio CBR, tá certo? Mas olha só, o ensaio CBR, né? O que vinha a ser CBR, né, pessoal? CBR vem lá do inglês, né? Lá do nosso amigo Porter. Falei dele na aula passada, né? Espero que vocês tenham lembrados aí do nosso amigo Porter, ele com o Proctor, né? Que foram aí os pioneiros no ensaio, que bolaram o ensaio de compactação. Obviamente já havia outros estudos naquela época, né, mas foi os dois aí a mais aplicar e definir padrões para os ensaios, né. O CBR vem de California Bearing Ratio, está escrito aqui, ó, em inglês, tá certo? Ó. Em português é Índice de Suporte Califórnia, tá certo? Ou ISC. Vocês vão ver nos livros, ISC ou CBR, tá certo, pessoal? Né? É a mesma coisa, Índice de Suporte Califórnia ou California Bearing Ratio, tá certo? Né? É a norma 9895, vai estar tudo descrito lá, essa normazinha, né? De 2017, essa norma, é recente também, atualizada, né? Já é antiga, né? Mas foi atualizada em 2016, uma correção em 2017. É o ensaio que a gente chama de ensaio CBR. Para que é importante o ensaio de CBR, pessoal? Ele é muito usado para dimensionamento de pavimentos, para base e subbase de rodovias, tá certo?
o DENIT aí vai colocar restrições em relação ao CBR, que deve ser usado em determinadas obras. Quanto maior o CBR, né, melhor é o material. E quanto menor o CBR, menos resistência ele tem. Tá certo? Isso é o CBR. Ele tem por princípio, pessoal, comparar essa resistência que a gente viu no vídeo, né? Vou só lembrar aqui quem que é o nosso autor lá, né? O Porter. Ele trabalhava no Instituto de Pesquisa na Califórnia, por isso que leva o nome de Califórnia, né? Lá nos Estados Unidos, né? Indsupport Califórnia, devido ao Porter, né? É uma relação entre resistências. É a resistência à penetração do solo comparada com a resistência à penetração de uma brita padrão. A brita padrão, esse material padrão, pessoal, ele é dado como um material de melhor qualidade para fazer pavimentação, base e subbase. Então, eu comparo a resistência à penetração do solo com a resistência à penetração da brita. Isso aqui, olha, é o meu CBR ou meu ISC, meu Índice Support Califórnia. É a comparação da resistência do solo em relação à brita padrão, ao material padrão. Isso, obviamente, é em porcentagem, né? Eu posso ter um solo com 90% da resistência da brita padrão. Isso é CBR. Ou eu posso ter um solo com 2% de resistência da brita padrão. Eu tenho um material aí bastante baixo de resistência. Esse ensaio é esse ensaio que ele mostrou aí na prensa, tá certo? Eu vou comparar, então, o resultado do solo com o resultado da brita. É uma relação entre resistências, tá certo? Neste ensaio também é possível avaliar a expansibilidade, é feito antes do ensaio de CBR, né? A gente não quer um material muito expansivo para fazer pavimentação, né? O DENIT tem lá suas regrinhas, né, para aplicação de material em pavimentação. Por exemplo, em base, ele suporta aí, ele recomenda até 1% de expansão, né? Como é que eu calculo a expansão, pessoal? É o tanto que tinha antes por tanto que variou. Isso me dá uma porcentagem. Se ela for 1%, eu posso usar para base. Se ela for 2%, menor do que 2%, eu posso usar para subbase, né? Ou seja, o DENIT tem essas orientações enquanto à usabilidade desses parâmetros, tá certo? E, obviamente, né, pessoal, diferente da compactação, eu posso usar a amostra indeformada e deformada. Eu posso colocar um cilindro naquela prensa. Eu posso ir no campo, fazer um cilindro e colocar na prensa, né? Não preciso compactar. Eu posso fazer no natural também. Posso ir lá no campo e moldar uma amostra e trazer para o laboratório, tá certo? O CBR, não a compactação. O CBR pode ser feito em amostras indeformadas também, né? A compactação não, né? Obviamente, né, pessoal? Eu posso usar o produto da compactação não no CBR. A expansão, pessoal, usa esse material aí, ele próprio já falou, vou passar muito rápido, né? O molde, as cargas, a sobrecarga anelar, que é para simular o confinamento do pavimento, né? Para simular o comportamento de campo. Por isso que a gente coloca esses pesos em cima, tá certo? E a haste perfurada, obviamente, para suportar essa carga anelar e para deixar a água expandir, né? Fluir, né? Aqui ele colocou lá o tripé, né? Um pouco diferente do meu aqui, né? Desse que eu estou mostrando aqui, só faço a menção aqui, né? Que esse material aqui eu estou usando também do IME, né? Vocês viram a fonte ali, né? Esse extensômetro vai ver o tanto que altera aqui, não é isso? Vai ter expansão ou contração. Eu vou anotando isso em 24 horas. Né? Depois, né, pessoal? A brita, eu vou ter que comparar o meu solo com a brita. Olha o resultado da brita. Olha só o resultado da brita. Vou chamar a atenção aqui, olha. Por isso que está medindo a velocidade, né?
No tempo 2, a 2,5, ele estava com uma deformação, com um deslocamento de 1 polegada, 0,1 polegada, pessoal. 2,54 milímetros. Olha só, na brita padrão, no material padrão, eu tenho, em 2 minutos, eu tenho (2,centímetro²). Esse mesmo comportamento. Como é que eu faço isso? Aqui está, pessoal. Não, deu uma parada aqui, né? Vamos retomar. Meu celular tocou aqui, né, pessoal? Vamos voltar de novo. A minha apresentação está... Aonde que está a minha apresentação? Olha só, pessoal. A minha curva de CBR para o material é essa aí, olha. Essa curva em preto aí, vocês estão vendo? É a deformação por pressão, tá certo? Né? Só que na hora que eu faço um solo, pessoal, pode aparecer esse trechozinho aqui, olha, curvo, coisa que não aparece na brita. Então eu faço aqui, olha, uma correção, que é traçar essa reta aqui, vocês estão vendo? Né? E o zero vai começar a partir daqui, ó. Eu preciso fazer essa correção de acordo com o solo, de acordo com essa curva, né? E contar o zero a partir daqui, olha. Aí eu vou ter 0,1 polegada e vou ter 0,2 polegadas. Por que é 0,1 e 0,2 polegadas? Porque foi na minha brita padrão, eu sei qual é a pressão que tem que dar em 0,1, que é 70 quilos por centímetro quadrado. Eu sei quanto é a pressão que tem que dar para 0,2 na brita, que é 105 quilos por centímetro quadrado. Eu tenho que ver o quanto que dá no solo, tá certo? Então eu vou pegar este aqui e este aqui. Eu vou ter duas razões. Vou ter o primeiro CBR e vou ter o segundo CBR. Tá certo? Né? Dois CBRs. Eu vou ter a relação da pressão para 1 polegada, essa aqui, sobre 70. Eu estou comparando a pressão para 1 polegada do solo com a resistência do solo, da brita. Isso vai me dar uma porcentagem. Ou eu faço CBR para a pressão de 2 polegadas em relação à pressão da brita, que é 105. É a relação entre uma resistência com a relação da brita. Né? Eu vou ter um CBR e vou ter outro CBR. Qual o CBR que eu adoto? Eu adoto o de maior valor. Tá certo, pessoal? Eu faço essa correção para um novo zero, uma nova origem. Meço quanto é o 0,1, quanto é o 0,2 e vejo qual é a pressão em cada um. Eu tenho o CBR, é a relação entre a carga necessária para a deformação de 0,1 ou 0,2. E em relação à pedra arbitrada, o meu material de referência, que é 70 ou 0,2. É uma comparação de medidas. Bom, mas até aí um ensaio de compactação, tá certo? Eu vou encerrar agora e vou gravar um novo vídeo a partir
do ensaio de compactação mini-ECV, tá certo? Um abraço, deixa eu voltar aqui.